Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje quero falar com vocês sobre Bailarina, ou, pelo nome oficial, do universo John Wick, Bailarina, filme protagonizado pela Ana de Armas, primeiro spin-off da franquia John Wick que sai nos cinemas. Quem me acompanha, principalmente nas redes sociais, lá no Instagram, aproveita e já me segue, @MassaroHenrique, sabe que esse é um dos filmes que eu mais aguardava nesse ano de 2025. Fiz uma lista no fim do ano e Bailarina estava lá porque eu sou realmente um grande fã da saga John Wick e estava muito curioso para ver como que eles iriam continuar essa história agora com uma outra protagonista. Esse filme ele é escrito pelo Shai Hayten, que roteirizou os dois últimos John Wick. O último ele foi o principal roteirista, no outro ele roteirizou com outras pessoas e é dirigido pelo Len Wiseman. Dito isso, vocês já percebem que esse filme não tem o envolvimento criativo do diretor da saga, o diretor que dirigiu todos os filmes, o Chad Stahelski, que aqui ele assina como produtor e também não conta com o criador dessa história toda, desses personagens todos, que é o Derek Kolstad. Ele já não estava no último John Wick, mas ele é o grande idealizador desse universo. Mesmo com essas diferenças que são normais quando a gente fala de spin-off e tal, depois de vários anos aí tendo filmes, é normal que outros criadores sejam envolvidos. Eu estava muito esperançoso, no entanto, fiquei receoso, fiquei bastante receoso, na verdade, quando começaram ainda no ano passado a sair notícias de que algumas cenas desse novo filme tiveram que ser refilmadas pelo próprio Chad Stahelski, né, que é produtor. Ele teve que pegar o filme do Len Wiseman, basicamente, a pedido da Lionsgate, que é o estúdio que produz John Wick, e ir lá e refazer algumas cenas e tal. E aí, isso durou 3 meses de trabalho, basicamente, pelo que se tem notícia, e assim, aí eu comecei a ficar um pouco preocupado, assim, o que será que esse filme tem de errado, o que será que aconteceu, será que eu vou me decepcionar? E posso dizer para vocês hoje que, felizmente, isso não aconteceu. Bailarina, de forma nenhuma, na minha opinião, é uma decepção. Eu vou justificar o porquê nesse vídeo aqui. Bailarina se passa, isso é importante saber, entre os eventos de John Wick 3, Parabellum e John Wick capítulo 4. Então é entre os dois últimos filmes da saga John Wick. A trama vai acompanhar a Eve McCarro, que é interpretada pela Ana de Armas, uma jovem que é treinada nas tradições assassinas Husca-Roma e que busca vingança pela morte do seu pai. Logo de cara, já adianto para vocês que, na minha opinião, Bailarina respeita a mitologia de John Wick e mostra que esse universo é rico o suficiente para continuar se expandindo sem perder a própria autenticidade. Eu achava isso em todos os filmes da franquia e continuo achando nesse spin-off, tá? Todo o universo criado pelo Derek Kolstad, ele sempre apresenta possibilidades a serem exploradas em novos filmes e em produtos derivados. É um universo realmente muito rico que permite que ramificações acabem acontecendo. A rede de hotéis para assassinos, né, dos Continental, por exemplo, é uma coisa riquíssima que foi trazida nesse universo e que já virou série. A história pregressa de determinados personagens, grupos específicos que são apresentados a cada filme e que tem características muito próprias e tal, toda uma mitologia mesmo, como eu disse. É tudo muito bem pensado para dar sustentação para a história que eles estão contando e também para gerar novas histórias a partir daquilo tudo. Dito isso, eu acho que esse universo ainda vai render muito, mas muito produto derivado e também, né, espera-se muito dinheiro para os seus criadores. Esse filme aqui, ele faz isso que eu estou falando com as tradições assassinas lá dos Husca-Roma que nos foram apresentadas já nos filmes da saga John Wick e agora é um ponto de partida importante para o desenvolvimento dessa personagem. Em termos de história, tem algo de muito original nessa premissa, nessa sinopse que eu acabei de falar, nessa premissa de vingança? Não, a premissa e o desenvolvimento, falando em termos de estrutura de roteiro aqui, eles são bem clássicos, talvez até flertando com clichês de outros filmes de vingança, como, aliás, o próprio John Wick faz e, na minha opinião, e de muita gente, não incomoda em nada, porque a execução realmente é muito bem feita e essa criação de universo funciona muito. Se você busca algo totalmente novo nesse filme, que rompa padrões estabelecidos pela franquia John Wick,
O que, por sinal, eu tendo a achar super válido, acho que funciona muito em muitos filmes, poderia me surpreender positivamente com isso. Se você busca isso, é provável que você vai se decepcionar com Bailarina. Mas se você quer continuar vendo o que já viu de bom antes na saga John Wick, eu acho que esse filme vai ser uma ótima experiência no cinema. Continuar vendo significa que esse filme é mais do mesmo? Depende do ponto de vista. Na minha opinião, não, muito por conta disso que eu estou falando, né? Da questão de expansão de universo, né? De riqueza de detalhes, de não soar apelativo, de realmente trazer coisas novas a partir de uma mitologia que já foi apresentada e que é muito boa. Agora com uma personagem nova, e aí vai depender muito se você vai ficar investido na história dela e tal. Se você vai ficar sentindo muita falta de ver o John Wick protagonizando a história. Muito do que eu tô falando nesse filme, sobre a minha opinião nesse filme, eu tento não fazer isso em críticas, mas eu acho que vai cair muito numa questão de gosto. O que tu espera desse filme, e essa é uma armadilha comum, a gente ir pro filme esperando alguma coisa, e o que ele vai te apresentar. Ele vai te apresentar isso, uma expansão de universo, numa história que é muito semelhante, que tem muitas coisas e diversos elementos semelhantes, e com muitas coisas boas que já teve nos próprios John Wick. Isso é suficiente pra ti? Tu vai gostar? Tu vai te ver investido nessa história? Vai depender muito de cada um. Eu tento não fazer isso em crítica, mas eu fiquei tendo muita sensação várias vezes ao longo de Bailarina. Eu tô vendo aqui, acho que deve ter pessoas decepcionadas porque não traz coisas novas, mas pra mim tá funcionando. E quando eu digo que é parecido mesmo, tá? Até o próprio modus operandi dessa personagem, da Eve McCarro, é muito semelhante ao do John Wick. E aqui não tem spoilers, mas ela também é uma protagonista buscando vingança, num arco muito clássico de vingança, e aí talvez a gente não fique tão, no meu caso, tão investido na motivação dela como a gente fica no John Wick, né, do primeiro lá, porque envolve um cara que acabou de perder o seu cãozinho e o seu carro, e isso mexe muito com a gente, e aqui ela apenas perdeu o pai, né, que, né, em termos de comparação no cinema são coisas bem diferentes, mas ela, além da história dela querer vingança, ela tem nela várias características que são muito semelhantes ao do John Wick, como por exemplo, ser uma personagem que demonstra constantemente um desrespeito pelas regras estabelecidas para conseguir ter essa vingança pessoal e que vai se complicando diversas vezes por conta desses desrespeitos que ela vai cometendo. Questões da sua personalidade, da maneira de agir e tal, e até da maneira de lutar, de se relacionar ali com o ambiente na hora que ela está lutando, de conseguir ter um repertório de usar diversos elementos que estão distribuídos por aquele local e ela consegue usar como armas e tal. Tudo é muito parecido com a maneira como o John Wick foi construído, e isso até vai ser uma conexão interessante que eles vão criar com a participação do Keanu Reeves nesse filme. E aqui, de novo, não estou dando spoilers, ele já está nos materiais de distribuição, já aparece no trailer, tá? Isso foi tirado da frente de verdade. Então, tem muito mesmo essa semelhança. Mas por que eu não acho que isso seja um demérito do filme? Porque ele, na minha visão, em termos narrativos, de uso de elementos e de fotografia e principalmente das cenas de ação, esse filme está à altura dos demais da saga. As cenas de ação de Bailarina são cenas de ação padrão John Wick, que são algumas das melhores cenas que o cinema de ação nos mostrou ao longo dos últimos mais de 10 anos. Tem, por exemplo, aqui eu vou fazer 2 destaques, tá? Tem, por exemplo, uma cena de briga com granadas, que pra mim é a melhor do filme, é realmente uma cena excelente, e tem uma outra também que envolve um lança-chamas, que eu acho que também é um dos pontos altos. Então as cenas de ação são muito boas, porém algumas delas têm alguns incômodos. Em alguns momentos, como até mesmo nessa cena envolvendo lança-chamas que eu falei, tem algumas coisinhas, algumas ações de personagens, alguma coisa de roteiro mesmo ali, e na direção também, que faz a gente perder um pouquinho a suspensão de descrença que é muito necessária para que esse universo funcione. Tem também uma questão, pelo menos para mim foi perceptível, que em alguns momentos de algumas cenas de ação a gente consegue perceber, dá para ver a dublê da Ana de Armas, dá para ver que não é ela, fica meio nítido assim.
Então, esses são alguns incômodos que eu tenho, mas nada aqui, pelo menos para mim, e isso é muito pessoal de cada um, diminua a experiência de bailarina nos cinemas e diminua a qualidade das suas excelentes cenas de ação, que são realmente padrão John Wick, mostrando que esse universo continua se expandindo, ele vai continuar fazendo isso com essa história, muito provavelmente, e com outras que ainda podem surgir, porque esse realmente é um mundo muito rico que foi criado, e agora basta a gente ver se ele vai ter o retorno esperado. Para bailarina, eu fecho com a nota no Letterboxd de 4 estrelas. Era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau.